está de volta e agora você pode participar através das redes sociais ou através do telefone 0 operadora 11 3337 5886. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Alexandre Ribeiro, que é psicólogo e vai falar com a gente sobre jovens delinquentes. Tudo bem, Alexandre? Boa tarde. Tudo bem, é um prazer estar com você. O prazer é nosso em recebê-lo aqui, doutor Alexandre. E eu gostaria de começar perguntando. Quando a gente fala sobre jovens delinquentes, a gente está falando sobre o quê? Sobre uma patologia ou não? A gente está falando sobre jovens ou crianças também, por que não, que praticam delitos. E eu acho que o importante dessa reflexão é pensar que a criança e o jovem, ele vive num contexto social. E nessa medida, se o contexto social é rico em delitos, claro que este jovem começa a incorporar isso a ele. E isto, a partir desses delitos, podem surgir um conjunto muito grande de patologias. Ou seja, a partir disto pode se desenvolver transtorno de conduta, estresse, depressão, problemas escolares, enfim, nós vamos ter um conjunto grande de transtornos. Doutor Alexandre, quando o senhor fala sobre a influência que a gente sabe que existe social, né? Eu queria que o senhor falasse para nós, a mídia também entra aí? Eu acho que sim. A mídia, ela cumpre o seu papel na medida em que ela registra o que está acontecendo na sociedade. Agora, a gente sabe que muitas vezes esses registros que são feitos, eles não têm uma preocupação em traduzir isso para a criança. E em algumas famílias, ou na maioria das famílias, não existe também um interlocutor, um intérprete. Quer dizer, um pai ou uma mãe que possa estar assistindo junto à televisão e discutindo com a criança aquilo, para que ela se aproprie daquilo de uma forma compreensiva e positiva. O que a gente assiste, a televisão ainda funciona muito como a babá eletrônica, não é? E aí a criança é exposta a um conjunto de imagens que ela não tem como elaborar. Agora, doutor Alexandre, eu sei que a gente ouve várias discussões a respeito desse assunto, mas eu vou voltar na questão dos videogames. Por quê? Existem muitos jogos que para você ganhar hoje, a gente vê, né? Eu não gosto dessas coisas, até porque eu também já estou um pouco velha para isso. Mas esses jogos são jogos que você tem que matar as pessoas para você ganhar, você tem que roubar as pessoas para você ganhar. E, enfim, quanto mais pessoas você mata ou quanto mais pessoas você rouba, você ganha. Isso aí não pode incentivar uma criança? Claro, eu tenho certeza disso. Eu acho que aquilo que você pratica constantemente, aquilo vai sendo incorporado no teu comportamento, né? O videogame, ele pode ser uma ferramenta muito positiva se o conteúdo, o problema não é o videogame, o problema é o conteúdo desses jogos e o como ele está sendo utilizado. Então, se você der uma utilização para o videogame positiva, por exemplo, no campo da neuropsicologia, eu tenho um filho que ele trabalha na Escola Paulista de Medicina e ele trabalha justamente em pesquisa na área de videogames. Então você, através de videogame, hoje você pode fazer trabalhos muito interessantes com criança que apresenta hiperatividade e déficit de atenção para ela desenvolver controle inibitório, concentração. Então, é o conteúdo do jogo. Agora, jogos que estão incentivando delitos, é claro que a criança começa a incorporar esse tipo de comportamento. E o que é que o senhor repara na prática do dia a dia? Os pais têm acompanhado aquilo que as crianças assistem e aquilo que as crianças jogam? De novo, aqui entra o problema, o vazio da autoridade paterna. Então, eu acho que aqui nós chegamos num bom ponto na nossa discussão. Eu acho que o grande problema não é em si somente a televisão. Tá bom, alguns acreditam que a televisão precisaria, a TV comercial, ser mais consequente. Ok, mas não é só a televisão, não é só o videogame. É como esta família, a família é uma peça importantíssima e a escola também. Como esta família treina essa criança para se relacionar com o mundo. E para isso você precisa de uma figura, você precisa de figuras de autoridade. E o que a gente assiste é que pai e mãe
muitas vezes não estão preparados, o suficientemente treinados para lidar com as crianças, para colocar limites, para passar valores, para cultivar virtudes, não é? E aí nós vamos ter, então, o desencadeamento de problemas. Isso em todas as classes sociais, doutor Alexandre? Eu creio que sim, sem dúvida nenhuma. Claro que algumas classes sociais, elas permitem, já que a pessoa tenha mais acesso à informação, tenha mais acesso à escolaridade. Então, a gente esperaria, ou espera, uma maior reflexão sobre essas questões. Mas isso não é uma verdade absoluta, eu diria que é uma verdade muito relativa, porque você tem pais com alto nível intelectual, pais com acesso aos bens de consumo da nossa sociedade e que acabam não ocupando um papel importante na educação dos seus filhos. É preciso uma presença marcante. As crianças necessitam dessa presença, desse interlocutor, conversando sobre aquilo que ela está vivendo. Doutor Alexandre, o senhor falou agora sobre uma presença marcante, me fez pensar. Quando eu converso com algumas pessoas mais velhas e elas começam a relatar coisas da sua infância, em algum momento acontece, principalmente com os meninos, de falarem assim, não, aí eu fui no mercado e roubei uma maçã. E daí eu cheguei em casa todo feliz com a maçã e a minha mãe ficou muito brava, me deu uma surra e me fez devolver a maçã. Agora, hoje, se uma criança chega em casa com algo que não é dela, como os pais têm reagido? Dando um exemplo de uma coisa que possa acontecer até a princípio na inocência. A criança foi, viu uma coisa que ela queria, pegou em alguma banca, em algum lugar. Qual deve ser o procedimento dos pais? Então, Jean Piaget, que foi um dos autores que teve maior respeito pela criança, ele utiliza a palavra punição. Ou seja, a criança, quando ela tem um comportamento que invade a liberdade do outro, que prejudica, quando a criança não cumpre as regras previamente estabelecidas, ela deve ser punida, não punida fisicamente, de forma alguma, mas ela deve sofrer a punição. Agora, a punição, ela tem que ser uma punição que eduque. Por exemplo, se eu arranquei as flores, a planta no jardim, etc., tal, eu tenho que ir lá plantar de novo. Se eu desarrumo os brinquedos e não quero depois arrumar, o que a mamãe faz? Amanhã você vai brincar apenas com 2 brinquedos, aí você guarda, pega mais 2. No terceiro dia, agora você brinca com 4 de vez. Guarda e depois pega. Então, isto é uma restrição à criança? Sim, está educando. O que não é positivo e gera revolta é você dizer assim para a criança, olha, já que você não guardou os brinquedos de ontem, eu ia te levar na casa da vovó. Agora eu não vou te levar. Isso não guarda relação entre o que ela errou e a aprendizagem de não fazer mais aquilo. Isso vira meio vingança. Então, por exemplo, a gente não vai no shopping mais hoje à noite por causa disso que você fez. Isso. Eu acho que o que nós temos que procurar ao máximo que a punição seja pedagógica, que ela proponha uma nova forma que eu, como pai, como mãe, acredito que é a forma correta. Outra coisa importante, Jaque, é que os pais, muitas vezes, dizem o que eles não querem que os filhos façam, mas eles não dizem efetivamente o que eles esperam do seu filho. Eu preciso ter uma clareza muito grande daquilo que eu espero do meu filho. E toda vez que ele se aproxima daquilo que eu quero, eu devo dar o reforço, eu devo elogiar a criança, valorizar a criança. Muitas vezes, nós mesmos como pais, já exteriorizamos a criança, já criamos um estereótipo da criança. Então vamos imaginar aquele filho que nunca quer fazer nenhuma gentileza para o pai. Um belo dia o pai chega cansado, está na sala e ele vai pegar um copo de água e leva para o pai. O pai diz, hoje vai chover. Mas o que está acontecendo? Você me trouxe a água? Quer dizer, nessa medida ele desestimula o filho, ele quer manter o estereótipo daquele filho que não o serve.
Olha, qual seria o ideal dele fazer nesse instante? Meu querido, que bacana, você lembrou do papai, trouxe a água. Então, quando você elogia, o elogio é uma forma poderosa de você dar limites para o seu filho. Não é só criticando, dizendo o que ele não deve fazer. É toda vez que ele se aproxima do comportamento adequado, elogio, valorização. A tendência é que essa resposta aumente de frequência. Doutor Alexandre, o senhor está falando e me faz pensar no seguinte: todas as pessoas que a gente percebe, ou grande parte das pessoas que cometem crimes, quando a história dela vai ser investigada, ou até mesmo menores infratores, quando a história dela vai ser investigada, o problema está lá na estrutura familiar que ela não teve. Eu não vou falar em 100% dos casos, mas em boa parte deles. Então, aproveitando até essa última colocação que o senhor faz, a família é uma chave importante, então, doutor? Sem dúvida. Eu acho que a chave mais importante, não é? Quando você vai estudar, você disse muito bem, Jaque, quando você estuda a psicopatia, os psicopatas, o que você encontra sempre na infância, na grande maioria dos casos, é situações de abuso. Abuso sexual, abuso moral que eles sofreram, abuso emocional, porque o abuso emocional também é algo muito importante. É expor, por exemplo, a criança a situações de ridículo, comparar com outra criança e sempre mostrar a inferioridade dela, às vezes diante do irmão. Olha, o teu irmão faz as coisas bem, você não faz. Olha como você é. Não é? Então, expor a criança à vergonha de si própria. Então, esse tipo de abuso, que muitas vezes ocorre na infância, alguns tomam aquilo, entram num processo de depressão, droga, alcoolismo, muitas vezes tem uma etiologia justamente na situação de abuso, e outros desenvolvem na infância um transtorno de conduta, já começam pequenos roubos, mentiras, pôr fogo em objetos, né? Tentar afogar gatinho, conheço muita história que começou assim. Eu, por exemplo, nós vivemos uma situação onde um menino, ele fazia uma série de agressões a animais domésticos, né? Então, e a partir dos 18 anos, você pode começar a estar formando uma personalidade antissocial, quer dizer, aquela pessoa que vai delinquir na sociedade. Agora, doutor Alexandre, vamos lá. Para os pais que estão nos assistindo, a gente fala sobre essa criação, sobre essa estrutura familiar, mas a gente sabe que existem as dificuldades e as deficiências que cada um dos pais acabam encontrando também. Eu queria que o senhor explicasse para nós. Observei o meu filho cometendo um delito, ou observei o meu filho maltratando um animal, fazendo alguma coisa de uma conduta já não correta. O que eu faço? Eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é pensar um pouquinho no contexto que está acontecendo. Quer dizer, o meu filho começou esse comportamento há quanto tempo? Ou esse comportamento ficou mais acentuado há quanto tempo? Ficou mais acentuado há 2 meses atrás. Muito bem. Nos últimos 2 meses, o que aconteceu? 3 meses, 4 meses? O que aconteceu na nossa família? Está ocorrendo um processo de separação? Aqui em casa, está tendo muita discussão na frente da criança? O papai tem problema de alcoolismo? O que está acontecendo? O que mudou na nossa vida familiar? Essa é a primeira questão que nós devemos nos fazer, né? E a partir disso, começar a pensar assim, será que o que eu peço para o meu filho, eu dou o exemplo? O exemplo é fundamental. Muitas vezes, nós não queremos que o nosso filho vá na escola e bata em outras crianças. Mas, na verdade, eu educo o meu filho batendo no meu filho. Então, eu estou mostrando para ele o seguinte, que através da agressão física, a gente corrige as situações. Então, será que a minha mensagem está em contradição com o meu comportamento, com as minhas atitudes? Outra coisa, cuidado com
as brigas do casal na frente da criança. Você muitas vezes briga, fala coisas que você sabe que não vai cumprir, nem o seu marido vai cumprir. Eu vou te abandonar, eu vou sumir no mundo, você nunca mais vai me encontrar. Você sabe que é um momento de nervoso seu, isso vai passar. Só que o seu filho, ele não tem amadurecimento no sistema nervoso, áreas, por exemplo, do cérebro, como do frontal, que são responsáveis por processo de abstração, etc. Áreas não estão desenvolvidas ainda. Então, o que acontece? Ele ouve aquilo e para ele aquilo é verdade. E você começa a instalar um processo de estresse infantil. E a partir daí, pode se desencadear um processo de depressão. Então, cuidado com essas discussões familiares. Doutor Alexandre, eu tenho 1 minuto para encerrar, mas eu gostaria que o senhor falasse para nós. Quando é importante procurar ajuda? E para a gente finalizar, a pergunta que eu faço é, a atitude da família, a atitude dos pais, dos cuidadores, pode impedir que um jovem se torne delinquente, que uma criança se torne um adulto delinquente? Tenho certeza. A gente tem sempre que considerar o seguinte, que quando a família ela faz uma série de tentativas e ela não está conseguindo o resultado esperado, nesse exato momento, ou a escola também, tentam-se as intervenções pedagógicas e não se consegue modificar aquele comportamento que está criando uma série de dificuldades, é a hora de você buscar um especialista. É a hora de querer entender isso. Se for uma questão mais contextual, o psicólogo tem uma importância grande. E casos de uma mudança brutal de comportamento na criança, é preciso muitas vezes uma investigação médica, neurológica, para entender o que está acontecendo com essa criança. Mas é importantíssimo buscar um profissional antes de rotular a criança, antes de criar apelidos sobre aquele comportamento da criança. O que vai prejudicar ainda mais no ainda mais, sem dúvida, já. Doutor Alexandre, infelizmente eu tenho que encerrar, mas é sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Quem quiser entrar em contato, anote aí. O telefone é o 0 operadora 11 2274 8217 e o site é o www.oconsultorio.com. Você está vendo aí imagens do site www.oconsultorio.com. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigado, Alexandre. Uma ótima tarde. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado vocês aí em casa.